Um milionário poderoso, frio e incapaz de amar. Só queria mais uma noite sem significado. Uma jovem tão inocente, tão intocada, que o fez cruzar todos os limites do próprio controle. Sem saber, ela era virgem, pura e completamente alheia ao mundo sombrio que ele dominava. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Damian Volkov nunca acreditou no amor. Para ele, amor era um conceito patético, uma invenção criada para mascarar fraquezas, acobertar interesses e justificar traições. Filho de um magnata russo que desapareceu no auge dos escândalos financeiros dos anos 90 no Brasil e de uma mãe brasileira que se perdeu nas sombras das drogas e da depressão. Damian cresceu sozinho em São Paulo, aprendendo que no mundo só sobreviveriam aqueles que soubessem dominar, seja negócios, pessoas ou seus próprios sentimentos. A infância em Moema, cercado de luxo, mas vazio de afeto, lhe ensinou que vulnerabilidade era sinônimo de destruição. Presenciou o pai sendo investigado pela Polícia Federal. Viu a mãe definhar no quarto da cobertura enquanto tomava calmantes e chorava por um homem que simplesmente desapareceu uma manhã, deixando apenas uma carta fria e algumas contas bancárias. Por isso, ele se blindou emocionalmente, tornando-se não apenas um homem de negócios implacável, mas também alguém incapaz de nutrir qualquer afeto que não fosse o controle absoluto sobre tudo e todos. Aos 35 anos, dono de um império que se estendia do setor imobiliário de alto padrão às importações de produtos de luxo, Damian era conhecido tanto por sua fortuna quanto pelos escândalos discretos que circulavam nas rodas da elite paulistana. Relações passageiras, mulheres lindas que não passavam de contratos não assinados, noites regadas a prazer frio e descartável nos melhores hotéis da Faria Lima, onde o desejo nunca vinha acompanhado de compromisso. E ele preferia assim, até aquela noite de junho, quando o inverno paulistano carregava no ar uma melancolia que ele não conseguia explicar. O salão do Palacete Tangará, transformado em centro de eventos luxuoso para a elite, estava repleto de empresários, socialites e herdeiros mimados, circulando entre obras de arte contemporânea, vinhos importados e acordos não ditos. O evento beneficente promovido pela própria fundação de Damian era, na prática, apenas uma fachada para encontros corporativos e alianças estratégicas. Políticos, juízes, empresários do agronegócio, todos ali bebendo champanhe francês, enquanto discutiam o futuro do país em conversas sussurradas. Até que um detalhe quebrou a lógica perfeita daquele cenário. Um par de olhos. Ela não deveria estar ali. Isabella Laurent, com seus 21 anos, parecia deslocada como uma flor silvestre perdida em meio a esculturas de mármore frio. Órfã desde os 8 anos, criada em um convento no interior de Minas Gerais, Isabella cresceu em uma bolha de proteção, cercada por livros, orações e rotinas simples na cidade de Tiradentes. Sua vida era pautada pelo silêncio, pela disciplina e pela ausência absoluta de qualquer contato com o mundo que agora se descortinava diante de seus olhos. Seu convite para aquele evento foi, na verdade, fruto de uma armadilha. Alguém, por razões ainda desconhecidas, a colocou naquele lugar, exatamente naquela noite. O vestido azul marinho que usava era simples, emprestado pelas freiras, contrastando brutalmente com os modelos de grife que desfilavam pelo salão. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque discreto, e ela segurava nervosamente uma bolsa pequena entre as mãos. Estava claramente fora de lugar, perdida entre conversas sobre mercado de ações e viagens para a Europa, tentando se esconder, atrás das colunas do palacete, quando os olhares curiosos e maliciosos dos presentes se voltavam para ela. Quando seus olhares se cruzaram, algo quebrou dentro dos dois. Damian estava conversando com um deputado sobre uma licitação quando a viu, parada próxima às janelas que davam vista para o Parque Ibirapuera. Ela observava as luzes da cidade com uma expressão de deslumbramento infantil, como se estivesse vendo um mundo novo. E talvez estivesse mesmo. Damian viu um mistério que não conseguia decifrar.
Uma beleza que não carregava a malícia que ele estava acostumado a identificar nas mulheres que frequentavam seu círculo. Não havia cálculo em seus olhos. Não havia interesse disfarçado de charme. Isabela, por sua vez, sentiu um frio na espinha quando percebeu que estava sendo observada. Não sabia se era medo, fascínio ou algo mais sombrio, mais profundo, mais inexplicável. E naquele instante, o mundo deixou de existir. Damian se aproximou como quem avança sobre uma presa, mas ao mesmo tempo, como alguém que se vê estranhamente desconcertado. Seu discurso afiado, suas frases calculadas, seus olhares de predador, tudo parecia menos eficiente diante da vulnerabilidade quase etérea daquela jovem. Ela não tentava impressioná-lo, não jogava com os cabelos, não sorria de forma estudada. Apenas o encarava com uma mistura de curiosidade e receio que o intrigava profundamente. "Você não parece estar se divertindo", disse ele, aproximando-se com 2 taças de champanhe nas mãos. Sua voz carregava o sotaque levemente eslavo que nunca conseguiu disfarçar completamente. Apesar dos anos no Brasil, Isabela aceitou a taça com mãos trêmulas. "É tudo muito diferente do que estou acostumada", respondeu ela, com uma sinceridade que o desarmou. Sua voz era suave, com um leve sotaque mineiro que contrastava com a sofisticação forçada que ele ouvia constantemente. "E com o que você está acostumada?" perguntou Damian, genuinamente curioso. Fazia anos que não fazia uma pergunta por real interesse e não por estratégia. Livros, silêncio. Orações antes das refeições, trabalho na horta do convento, disse ela, sem perceber como suas palavras soavam exóticas naquele ambiente. Minha vida é bem simples. Damian sentiu algo estranho no peito. Não conseguia lembrar da última vez que alguém havia mencionado simplicidade como algo positivo em sua presença. No seu mundo, complexidade era sinônimo de inteligência. Simplicidade era associada à fraqueza. As horas seguintes foram uma dança silenciosa de olhares, gestos, toques ocasionais que incendiavam o ar entre eles. Isabela contou sobre sua vida no convento, sobre os livros que lia escondida durante as madrugadas, sobre os sonhos que tinha de conhecer o mundo além dos muros de pedra. Damian, por sua vez, encontrou-se falando sobre coisas que nunca compartilhava, sobre a solidão dos negócios, sobre a cidade que amava e odiava ao mesmo tempo, sobre como se sentia estrangeiro na própria terra. Quando o evento começou a se esvaziar, Damian percebeu que não queria que aquela noite terminasse. Havia algo em Isabela que o acalmava e o perturbava simultaneamente. Era como se ela trouxesse uma paz que ele não sabia que procurava, mas também despertava nele uma fome que ia muito além do desejo físico. "Gostaria de ver a cidade do alto?" perguntou ele, indicando com um gesto as janelas que davam para o Ibirapuera. "Tenho um escritório no último andar do edifício em frente. A vista é espetacular à noite." Isabela hesitou. Todo o seu instinto, toda a sua educação católica gritava que aquilo era perigoso. Mas havia algo nos olhos dele, uma vulnerabilidade escondida por trás de toda aquela aparente frieza que a fazia querer entender quem era realmente aquele homem. "Apenas para ver a vista", disse ela, mais para si mesma do que para ele. O salão continuava movimentado, mas para eles dois havia se transformado em uma bolha de silêncio, onde apenas existiam seus batimentos cardíacos acelerados e a tensão elétrica, que cortava o ar como uma lâmina invisível. E quando ele estendeu a mão para ela, Isabela sentiu que estava prestes a cruzar uma linha da qual talvez nunca conseguisse voltar. O elevador subiu em silêncio pelos 40 andares do edifício comercial mais moderno da Faria Lima. Isabela observava os números mudando no display digital, tentando acalmar o coração que batia descompassado contra as costelas. Ao seu lado, Damian parecia relaxado, mas ela podia sentir a tensão emanando dele como ondas de calor. Suas mãos estavam tão próximas que quase se tocavam, e cada vez que o elevador balançava levemente, seus corpos se roçavam, enviando descargas elétricas por todo o corpo dela. "Nervosa?" perguntou ele com aquela voz grave que parecia vibrar dentro do peito dela. "Um pouco",
admitiu Isabela, sem conseguir olhá-lo diretamente. Nunca estive em um lugar tão alto. Damien sorriu de uma forma que ela não conseguiu decifrar. Se era ternura ou algo mais predatório. A vista vai compensar. Quando as portas se abriram, Isabela foi recebida por um escritório que mais parecia uma residência de luxo, piso de mármore, móveis de design italiano, obras de arte contemporânea nas paredes e, dominando todo o ambiente, janelas enormes que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. A cidade se estendia infinitamente, um mar de luzes piscantes que pulsavam como estrelas terrestres. É incrível, sussurrou ela, aproximando-se das janelas. É como se pudéssemos tocar as estrelas. Damiano observou-a por um momento, hipnotizado pela forma como ela se maravilhava com coisas que para ele haviam se tornado banais há muito tempo. Havia uma pureza em sua admiração que o tocava de uma forma que não conseguia explicar. Serviu 2 copos de um uísque escocês de 20 anos e se aproximou oferecendo-lhe um. Não bebo álcool, disse ela, recusando delicadamente. Claro que não, murmurou ele, mais para si mesmo. Água. Ela assentiu e ele foi até o bar preparar um copo de água com gás e limão. Quando retornou, Isabela ainda estava grudada na janela, observando a movimentação das ruas lá embaixo. As pessoas parecem tão pequenas daqui de cima, comentou ela. Faz a gente pensar sobre como os problemas que parecem enormes são, na verdade, minúsculos quando vistos de longe. Damien parou ao lado dela, tão próximo que podia sentir o calor emanando de seu corpo. E quais são os seus problemas enormes? Isabela? Ela riu baixinho, um som que o fez pensar em sinos de igreja tocando ao vento. Acho que não tenho problemas de verdade. Pelo menos não como vocês aqui da cidade. Minha vida é simples demais para grandes dramas. Simplicidade não significa ausência de profundidade, disse ele, surpreendendo-se com a própria filosofia. Às vezes, as vidas mais simples carregam os mistérios mais complexos. Isabela finalmente se virou para encará-lo, e Damian sentiu-se perdido naqueles olhos castanhos que pareciam guardar segredos que nem ela mesma conhecia. Havia uma inocência ali que despertava nele instintos contraditórios, a necessidade de protegê-la e, ao mesmo tempo, o desejo desesperado de corrompê-la. Sem perceber exatamente como aconteceu, eles se encontraram cada vez mais próximos. A respiração de Isabela se tornou mais superficial, e ela podia sentir o perfume masculino dele, uma mistura de madeira e especiarias que a deixava ligeiramente tonta. Damien ergueu a mão devagar, como se estivesse lidando com um animal selvagem, e tocou delicadamente o rosto dela. Você deveria ir embora, sussurrou ele, mas seus dedos traçavam uma linha suave ao longo da mandíbula dela. Deveria correr de mim. Por quê? Perguntou ela com uma voz tão baixa que mal podia ser ouvida. Porque eu não sou um homem bom, Isabela. Eu machuco as pessoas. É o que sei fazer melhor. Mas mesmo enquanto falava, ele se aproximava mais, até que seus lábios estavam a poucos centímetros dos dela. Isabela fechou os olhos, entregando-se a uma sensação que não conseguia nomear, uma mistura de medo e desejo que a fazia tremer. O primeiro beijo foi suave, quase hesitante, como se Damien estivesse testando os limites dela. Mas quando Isabela respondeu, tímida mas sincera, algo desabou dentro dele. A segunda vez foi mais intensa, mais desesperada, como se ele estivesse tentando absorver toda a luz que emanava dela. Isabela nunca havia sido beijada antes. Nunca havia sentido o corpo de um homem pressionado contra o seu. Nunca havia experimentado aquela sensação de liquefação que a fazia sentir como se estivesse derretendo por dentro. Suas mãos se agarraram instintivamente aos ombros dele, buscando algo sólido para se apoiar, enquanto o mundo girava ao seu redor. Damien a conduziu até o sofá de couro italiano, seus movimentos controlados, mas carregados de uma urgência, que ele não conseguia disfarçar. Cada beijo, cada toque, cada suspiro dele despertava sensações que Isabela nem sabia que existiam. Era como se ele estivesse acordando partes de seu corpo que haviam permanecido adormecidas por toda a vida. Tem certeza? Perguntou ele quando já estavam deitados no sofá, com as roupas dela parcialmente desfeitas. Sua voz estava rouca,
carregada de desejo. Mas havia uma última centelha de consciência ali. Isabela não conseguiu responder com palavras. Apenas o puxou para mais perto, deixando claro com seu corpo que queria aquilo tanto quanto ele. Mas havia algo que ele não sabia, algo que ela nem sabia como explicar, algo que só se revelaria nos momentos seguintes, mudando tudo para sempre. Ele não sabia, não podia saber. Não havia sequer cogitado que aquela jovem, com seus olhos grandes e cheios de um misto de medo e curiosidade, nunca havia sido tocada por nenhum homem. E foi só no momento em que seus corpos se encontraram de forma plena que a verdade se revelou como uma lâmina cortando sua própria convicção. A rigidez súbita do corpo dela, o gemido abafado de dor, a forma como suas unhas se cravaram em seus ombros, a respiração que se transformou em pequenos soluços, as peças se encaixaram em sua mente como um quebra-cabeças cruel. Damián congelou completamente. Pela primeira vez na vida, sentiu-se tomado por uma culpa que não sabia nomear, misturada a uma excitação sombria que o aterrorizava. O corpo de Isabela tremia contra o dele, e ele podia sentir sua confusão, sua dor, sua entrega, total e incondicional. Queria parar, mas não conseguia. Queria protegê-la, mas também desejava possuí-la de uma forma que beirava a obsessão. Isabela, murmurou ele, com a voz carregada de uma emoção que não conseguia identificar. Por que não me disse? Ela abriu os olhos e ele viu lágrimas que ela tentava conter. Disse o quê? Te perguntou ela genuinamente confusa. Que você nunca havia, que era sua primeira vez. Isabela corou intensamente, escondendo o rosto no peito dele. Eu não sabia que deveria avisar. Desculpe se fiz algo errado. A ingenuidade dela foi como um soco no estômago. Damián sentiu-se simultaneamente o maior monstro do mundo e o homem mais sortudo da terra. Aquela mulher havia escolhido ele, sem saber quem ele realmente era, sem calcular vantagens ou interesses. Havia se entregado por puro instinto, por uma conexão que transcendia qualquer lógica. Com uma delicadeza que não sabia possuir, ele beijou os cabelos dela, depois a testa, depois os lábios. Você não fez nada errado. Eu é que deveria ter percebido, deveria ter sido mais cuidadoso. Não se afaste, sussurrou ela, agarrando-se a ele quando percebeu que Damián estava tentando se afastar. Por favor, eu quero isso, quero você. As palavras dela o incendiaram. Nunca nenhuma mulher havia o desejado de forma tão pura, tão desprovida de segundas intenções. Todas as suas amantes anteriores vinham com bagagens, interesses, agendas ocultas. Isabela era como uma folha em branco, onde ele poderia escrever qualquer história. E foi assim que eles passaram a noite inteira, alternando entre momentos de paixão intensa e conversas sussurradas na penumbra do escritório. Damián descobriu-se, falando sobre coisas que nunca havia compartilhado com ninguém, sua infância solitária, os pesadelos que ainda o assombravam, a forma como construiu seu império sobre os escombros da família destruída. Isabela, por sua vez, contou sobre os livros que lia escondida, sobre os sonhos que tinha de viajar pelo mundo, sobre a sensação de estar sempre observando a vida de fora, como uma espectadora. Quando o sol começou a nascer sobre São Paulo, pintando o céu de tons rosados e dourados, eles ainda estavam entrelaçados no sofá, cobertos apenas por uma manta que Damián havia buscado em algum momento da madrugada. Isabela dormia aninhada contra o peito dele, com uma expressão de paz que o comovia profundamente. Damián permaneceu acordado, observando-a dormir, tentando processar o que havia acontecido. Pela primeira vez em 15 anos, desde a morte da mãe, ele se sentia conectado a outro ser humano. Não era apenas desejo físico, não era apenas a satisfação de uma conquista. Era algo muito mais perigoso, algo que ameaçava todas as defesas que havia construído cuidadosamente ao longo dos anos. Quando Isabela despertou, já era meio-dia, e os raios de sol inundavam o escritório. Ela se moveu lentamente, com um gemido baixo que fez Damián perceber que ela provavelmente estava sentindo dor. A culpa voltou a atingi-lo como uma onda. Bom dia, disse ela, com um sorriso tímido que iluminou todo o rosto. Bom dia, querida. Como se sente?
Isabela corou novamente, mas não desviou o olhar. Diferente, como se tivesse descoberto uma parte de mim que não sabia que existia. Damian beijou delicadamente a testa dela. Preciso levá-la para casa. As freiras devem estar preocupadas. A menção às freiras fez Isabela se lembrar subitamente da realidade que a esperava. Como explicaria sua ausência? Como voltaria ao convento depois de tudo que havia experimentado? Era como se tivesse provado de uma fruta proibida e agora não conseguisse mais se satisfazer com o pão simples de cada dia. Elas vão saber, murmurou ela, com pânico crescente na voz. Vão ver que eu mudei, vão perceber que não sou mais a mesma. Damian a envolveu nos braços, sentindo a vulnerabilidade dela como uma ferida aberta. Eu cuido de você. Não vai precisar voltar para lá se não quiser. Mas é minha casa. É tudo o que conheço. E agora, você me conhece também. Isabela ergueu os olhos para ele, e Damian viu ali uma mistura de esperança e terror que o fez perceber a magnitude do que havia acontecido. Ele não havia apenas tomado a virgindade daquela mulher, havia retirado uma flor de seu jardim protegido que a transplantado para um mundo muito mais áspero e perigoso. Mas quando ela sorriu e disse, sim, agora eu conheço você, Damian soube que não haveria volta. Estava perdido, completamente e irremediavelmente perdido, em uma mulher que desconhecia totalmente o poder que acabara de adquirir sobre ele. E foi nesse momento que seu telefone tocou, trazendo de volta à realidade como um jato de água fria. Era Marcos, seu braço direito. Damian, precisa vir aqui agora, temos um problema sério. A voz de Marcos estava carregada de uma urgência que Damian raramente ouvia. Em 15 anos trabalhando juntos, seu sócio e melhor amigo havia se mantido, calmo até mesmo nas piores crises financeiras. Se Marcos estava preocupado, era porque algo realmente grave estava acontecendo. Pode falar, disse Damian, afastando-se ligeiramente de Isabela, que havia se vestido rapidamente e agora observava a cidade pela janela, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Recebemos fotos, Damian. Fotos suas com uma garota ontem à noite. Alguém o seguiu do evento até o prédio. As imagens são bem claras. O sangue de Damian gelou. Que tipo de fotos? Vocês entrando no prédio, no elevador, chegando ao seu escritório, não são comprometedoras ainda, mas a mensagem que veio junto deixa claro que existem outras, mais explícitas. Damian fechou os olhos, sentindo o mundo familiar de controle e previsibilidade desmoronando ao seu redor. Que mensagem? O grande Damian Volkov finalmente encontrou um ponto fraco. Interessante como alguns pecados do passado voltam para nos assombrar. Aguarde instruções. Não tem assinatura, mas sabemos quem é. Não precisava dizer o nome. Damian conhecia apenas uma pessoa capaz de orquestrar algo assim. Alguém que havia jurado destruí-lo, anos atrás, antes de desaparecer nas sombras do mundo corporativo. Viktor Malenkov, ex-sócio de seu pai, homem que havia perdido tudo quando o escândalo da família Volkov veio à tona. Viktor, murmurou Damian mais para si mesmo. Exato. Ele voltou, Damian. E parece que desta vez veio para terminar o que começou. Isabela percebeu a mudança no clima e se aproximou, preocupada. Aconteceu alguma coisa? Damian desligou o telefone e a encarou, sentindo o peso de ter que protegê-la de um mundo do qual ela não fazia ideia da crueldade. Talvez seja melhor eu levá-la para casa agora. Mas eu não quero ir para casa, disse ela, com uma sinceridade que o desarmou. Quero ficar com você. As palavras dela foram como uma carícia e uma punhalada ao mesmo tempo. Damian percebeu que estava diante de um dilema impossível: afastar Isabela e protegê-la, ou mantê-la perto e colocá-la em perigo. Ambas as opções pareciam terríveis. Durante o trajeto até Tiradentes, que levaria mais de 3 horas, eles permaneceram em silêncio a maior parte do tempo. Isabela observava a paisagem mudando da metrópole paulistana para as montanhas mineiras, enquanto Damian dirigia com a mente fervilhando de preocupações. A cada quilômetro que se afastavam de São Paulo, ele sentia como se estivesse perdendo uma parte de si mesmo. Quando finalmente chegaram ao portão do convento, uma construção colonial de pedras centenárias cercada por um jardim exuberante,
Isabela hesitou antes de descer do carro. Quando vou ver você de novo? Perguntou ela, com uma vulnerabilidade que partiu o coração dele. Não sei se deveria, respondeu Damien honestamente. Minha vida é complicada, Isabela. Há pessoas que podem querer machucá-la só para me atingir. Não me importo com isso, mas eu me importo. Isabela se inclinou e o beijou um beijo desesperado, cheio de medo e paixão. Você disse que cuidaria de mim. Não pode simplesmente me abandonar agora. Damien segurou o rosto dela entre as mãos, memorizando cada detalhe. Não é abandono, é proteção. Mentira, é covardia. A acusação o atingiu como um tapa. Isabela saiu do carro e correu para dentro do convento sem olhar para trás, deixando Damien sozinho com seus demônios e a sensação devastadora de que havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. Nos dias seguintes, ele tentou se concentrar nos negócios, nas ameaças de Victor, na necessidade de proteger seu império. Mas Isabela estava presente em cada pensamento, em cada respiração. Ele se pegava verificando o telefone obsessivamente, esperando uma ligação que nunca vinha. Visitava lugares onde nunca havia estado antes, livrarias, igrejas, jardins, tentando entender o mundo dela, tentando se aproximar da paz que ela havia trazido para sua vida turbulenta. Enquanto isso, Isabela lutava contra a própria inquietação dentro dos muros do convento. As freiras perceberam sua mudança imediatamente. Irmã Marta, que a havia criado desde criança, notou o brilho diferente em seus olhos, a forma como ela suspirava olhando pela janela, como seus pensamentos pareciam estar sempre em outro lugar. Você conheceu alguém na cidade, disse Irmã Marta durante o jantar sem rodeios. Isabela corou violentamente. Como sabe? Filha, eu tenho 60 anos de vida e 40 de convento. Reconheço os sinais do amor à distância de 1 quilômetro. Amor? Repetiu Isabela, saboreando a palavra como se fosse algo novo e perigoso. Não finjas que não sabe o que é. A pergunta é: vale a pena? Isabela não conseguiu responder imediatamente. Durante as noites insones que se seguiram, ela refletiu sobre a pergunta de Irmã Marta. Valia a pena abrir mão da segurança, da previsibilidade, da paz de sua vida protegida por um homem que ela mal conhecia? Valia a pena arriscar tudo por alguns momentos de uma felicidade que talvez fosse apenas ilusão? Mas então ela se lembrava do toque dele, da forma como seus olhos se suavizavam quando a olhava, de como se sentia completa em seus braços e a resposta se tornava cristalina. Sim, valia a pena. Valia qualquer risco. Foi quando a primeira carta chegou, sem remetente, apenas o nome dela escrito em uma caligrafia elegante. Dentro, uma foto dela e Damien se beijando na janela do escritório, tirada de algum prédio próximo com uma lente telescópica. E uma mensagem simples: alguns segredos são pequenos demais para permanecerem enterrados. Isabela sentiu o mundo girando ao seu redor. Alguém sabia, alguém os havia visto, e pelo tom da mensagem, tinha planos para aquela informação. Isabela tremeu ao segurar a fotografia entre os dedos. A imagem era nítida demais, íntima demais. Quem quer que tivesse tirado aquela foto havia violado não apenas sua privacidade, mas também algo sagrado que existia entre ela e Damien. Escondeu rapidamente a carta embaixo do colchão, mas o medo já havia se instalado em seu peito como uma serpente fria. Naquela mesma noite, Irmã Marta bateu delicadamente na porta de seu quarto. Isabela, querida, podemos conversar? A freira entrou com um semblante preocupado, que Isabela não conseguiu disfarçar. Irmã Marta havia sido sua figura materna desde que chegara ao convento, órfã e assustada 13 anos atrás. Conhecia cada uma de suas expressões, cada variação em seu humor. Algo está te perturbando além das questões do coração, observou a religiosa, sentando-se na beira da cama. Você está com medo. Isabela lutou contra o impulso de contar tudo. Como explicar que sua noite de amor havia se transformado em uma ameaça?
Como falar sobre Damian sem soar como uma jovem ingênua que havia se deixado seduzir por um estranho? Irmã Marta, começou ela hesitante, o que a senhora sabe sobre meus pais? Sobre como cheguei aqui? A pergunta pegou a freira de surpresa. Por que está perguntando isso agora? Sempre soube que era órfã, mas nunca perguntei detalhes. Agora preciso saber. Irmã Marta suspirou profundamente, como se estivesse carregando um peso há muito tempo. Sua mãe trabalhou como governanta para uma família muito rica em São Paulo. Família estrangeira, russos que viviam no Brasil há alguns anos. Quando descobriu que estava grávida, foi demitida imediatamente. Morreu no parto, e você veio para cá através de uma doação anônima que garantiu sua criação e educação. O sangue de Isabela gelou. Família russa. São Paulo. As peças começaram a se encaixar de uma forma aterrorizante. Que família, irmã Marta? Qual era o nome? Isabela, por que isso é importante agora? Por favor. A freira hesitou, mas algo na urgência da jovem a fez ceder. Volkov. A família se chamava Volkov. Isabela sentiu o mundo desmoronando ao seu redor. Volkov, o mesmo sobrenome de Damian. As palavras de irmã Marta se tornaram um zumbido distante, enquanto sua mente processava a informação devastadora. Se sua mãe havia trabalhado para a família Volkov, se havia engravidado de alguém daquela família, isso significaria que ela e Damian poderiam ser. Naquela mesma madrugada em São Paulo, Damian recebia informações muito similares de uma fonte completamente diferente. Marcos havia contratado um investigador particular para rastrear Viktor Malenkov, e as descobertas estavam sendo reveladas uma por uma em seu escritório. Viktor não está apenas atrás de vingança financeira, explicou Marcos, espalhando documentos sobre a mesa. Ele tem informações sobre Isabela, sobre quem ela realmente é. O que você quer dizer? E perguntou Damian, embora uma parte dele já temesse a resposta. Ele descobriu que a mãe dela trabalhou para sua família, para seu pai especificamente, e há registros de que ela foi demitida quando engravidou. Damian sentiu-se fisicamente doente. Você está insinuando que... Estou dizendo que Viktor quer que você acredite que Isabela é sua meia-irmã, que vocês compartilham o mesmo pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Damian se lembrou vagamente de uma governanta que trabalhou em sua casa quando ele era adolescente. Uma mulher jovem e bonita que havia desaparecido abruptamente, causando discussões acaloradas entre seus pais. Ele nunca havia prestado muita atenção, absorto em seus próprios problemas adolescentes. Mas você não acredita nisso, disse Marcos, observando a expressão devastada do amigo. Não sei o que acreditar. Viktor é capaz de forjar documentos, de inventar histórias. Mas e se for verdade? E se eu... Damian, você está deixando o medo nublar seu julgamento. Mesmo que fosse verdade, você não sabia. Não houve intenção. Mas Damian não conseguia se consolar com argumentos racionais. A imagem de Isabela, sua inocência, sua entrega total, misturava-se agora com a possibilidade aterrorizante de que ele havia cometido um ato imperdoável. Durante os dias seguintes, tanto Damian quanto Isabela viveram em um limbo emocional agonizante. Ele contratou investigadores para verificar a veracidade das informações, enquanto ela pesquisava obsessivamente tudo o que conseguia encontrar sobre a família Volkov na biblioteca do convento. As cartas de Viktor continuaram chegando. Para Isabela, fotos mais íntimas, acompanhadas de mensagens cada vez mais explícitas sobre a verdade de sua relação com Damian. Para Damian, documentos falsificados que comprovavam a paternidade de seu pai em relação a Isabela, junto com ameaças de tornar tudo público. A pressão psicológica estava funcionando perfeitamente. Viktor sabia exatamente onde atacar dois corações que haviam se encontrado, e agora duvidavam de tudo, até mesmo do direito de se amarem. Foi Isabela quem tomou a primeira atitude. Não suportando mais a incerteza e o medo, ela saiu do convento. Uma manhã e pegou o primeiro ônibus para São Paulo. Se ia ter sua vida destruída,
Pelo menos mereceria saber a verdade diretamente da fonte. Quando chegou ao edifício comercial onde Damian trabalhava, estava chovendo. Seus cabelos grudavam no rosto e suas roupas simples contrastavam brutalmente com o ambiente corporativo sofisticado. A recepcionista tentou impedi-la, mas Isabela insistiu com uma determinação que surpreendeu a todos. Damian estava em uma reunião quando sua secretária o informou sobre a visita inesperada. Ao vê-la no monitor de segurança, encharcada e visivelmente abalada, ele dispensou imediatamente todos os executivos da sala. Quando ela entrou em seu escritório, molhada e tremendo, mas com os olhos determinados, Damian sentiu seu coração se despedaçar. Havia uma força nova nela, uma maturidade que a dor havia forjado em questão de dias. Precisamos conversar, disse Isabela, com uma voz que não admitia negativas. Sobre nós, sobre minha mãe, sobre tudo. Damian fechou a porta e ativou o sistema de isolamento acústico da sala. Quando se virou para encará-la, viu que Isabela segurava uma pasta com documentos. Eu sei quem você é, Damian. E sei quem eu posso ser. A pergunta é, você tem coragem de descobrirmos juntos se somos vítimas de uma farsa ou de uma tragédia? A chuva continuava batendo nas janelas do escritório, como se o próprio céu estivesse chorando pela impossibilidade daquele amor. Mas algo nos olhos de Isabela disse a Damian que talvez, apenas talvez, eles pudessem encontrar uma saída. Juntos, mesmo que isso significasse enfrentar os piores demônios do passado. O silêncio no escritório era tenso, como um fio prestes a se romper. Isabela permanecia de pé diante da mesa de Damian, com a pasta molhada ainda nas mãos, enquanto ele a observava com uma mistura de desejo, dor e terror. A chuva que escorria pelas janelas criava sombras dançantes no rosto dela, tornando-a ainda mais etérea e inalcançável. Mostre-me o que encontrou, disse Damian, com a voz rouca. Isabela abriu a pasta e espalhou os documentos sobre a mesa. Dele, certidões, registros do convento, uma foto antiga e amarelada de uma mulher jovem que se parecia surpreendentemente com ela. Esta é minha mãe, Helena Lohan. Ela trabalhou para sua família entre 1999 e 2000. Foi demitida em março de 2000, 2 meses antes do meu nascimento. Isabela apontou para uma data específica em um documento. As datas coincidem, Damian. Se ela engravidou de alguém da sua família... Para, interrompeu ele, não conseguindo suportar ouvir as palavras. Eu sei aonde você quer chegar. Você lembra dela? Damian fechou os olhos tentando vasculhar memórias de quando tinha 15 anos. Vagamente. Lembro de discussões entre meus pais sobre uma funcionária. Lembro do meu pai nervoso, da minha mãe gritando. Mas eu estava mais preocupado com meus próprios problemas adolescentes. Isabela se aproximou da mesa, apoiando as mãos sobre ela e inclinando-se em direção a ele. Existe uma forma de sabermos com certeza. Teste de DNA, murmurou Damian. Exato. Mas até termos a resposta, Isabela hesitou, mordendo o lábio inferior de uma forma que fez o coração dele acelerar perigosamente. Até termos a resposta, o que fazemos? Fingimos que nada aconteceu? Ou assumimos que talvez estejamos vivendo em um pesadelo? Damian se levantou e contornou a mesa, parando tão próximo a ela que podia sentir o calor emanando de seu corpo, molhado. Isabela, se for verdade, se realmente formos meio-irmãos, completou ela, sem desviar o olhar. A palavra é meio-irmãos. Como pode dizer isso com tanta naturalidade? Porque passei os últimos 3 dias pensando apenas nisso, analisando cada possibilidade, cada consequência. E sabe o que descobri? Damian balançou a cabeça, hipnotizado pela intensidade nos olhos dela. Descobri que não me importo. As palavras dela o atingiram como um raio. Como pode não se importar? Porque o que sinto por você transcende qualquer convenção social, qualquer regra moral, qualquer julgamento alheio. Se formos irmãos, é uma coincidência cruel do destino. Mas isso não muda o fato de que eu te amo. Isabela. Não. Deixe-me terminar. Ela pressionou os dedos contra os lábios dele, impedindo-o de falar.
Passei 21 anos vivendo de acordo com as regras de outras pessoas, fazendo o que era esperado, o que era certo, o que era seguro. E em uma única noite com você, senti-me mais viva do que em toda a minha existência anterior. Não vou abrir mão disso por causa de um talvez. Damian segurou o rosto dela entre as mãos, sentindo-se perdido entre o amor desesperado que sentia e o terror de estar errado sobre tudo. E se for verdade, e se estivermos cometendo um erro terrível? Então será um erro que cometeremos juntos, conscientes e por escolha. A convicção na voz dela era ao mesmo tempo admirável e assustadora. Damian beijou-a então com toda a urgência de um homem que sabia estar à beira de perder tudo. Isabela respondeu com uma paixão que havia amadurecido nos dias de separação, tornando-se mais intensa, mais desesperada, mais consciente de sua própria mortalidade. Eles estavam se perdendo um no outro quando o telefone dele tocou. Damian ignorou, mas o aparelho continuou insistindo. Na quarta tentativa, ele atendeu, irritado. — O que é? — Damian. Ele está aqui, disse Marcos com a voz carregada de tensão. Victor está no prédio, subindo para o seu andar agora. O sangue de Damian gelou. Mantenha-o longe daqui. Não posso. Ele tem documentos legais, uma ordem judicial. Algo sobre investigação de paternidade forjada. Ele está vindo com advogados e um oficial de justiça. Damian desligou o telefone e se virou para Isabela, que havia empalidecido ao ouvir o nome Victor. Quem é Victor? Perguntou ela. Um fantasma do passado. Um homem que perdeu tudo por causa da minha família e agora quer sua vingança. Damian segurou os ombros dela firmemente. Isabela, você precisa sair daqui. Agora. Não vou deixá-lo enfrentar isso sozinho. Não é uma escolha, é uma necessidade. Nesse momento, a porta do escritório se abriu sem cerimônia. Um homem alto, de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos frios como gelo siberiano, entrou seguido por 2 advogados e um oficial de justiça. Viktor Malenkov havia envelhecido nos anos de exílio, mas ainda irradiava uma aura de poder e perigo que fez Isabela recuar instintivamente. — Damian, disse Victor, com um sotaque russo mais pronunciado que o de Damian. — Que prazer revê-lo. E esta deve ser a famosa Isabela. O olhar de Victor percorreu Isabela de forma calculista, como um predador avaliando sua presa. Ela sentiu-se nua sob aquele escrutínio, mas ergueu o queixo desafiadoramente. — O que você quer, Victor? Perguntou Damian, colocando-se protetivamente na frente de Isabela. — Justiça, verdade, reparação. Victor sorriu friamente. E talvez assistir você descobrir que alguns prazeres têm um preço muito alto. O oficial de justiça se adiantou, entregando documentos a Damian. Ordem judicial para coleta de material genético para teste de paternidade. Caso Isabela Laurent contra espólio de Nikolai Volkov. Isabela sentiu o chão se mover sob seus pés. Espólio? Nikolai Volkov está morto. Há 5 anos, respondeu Victor com satisfação evidente, mas deixou alguns segredos enterrados, alguns filhos não reconhecidos, algumas dívidas de sangue que agora podem ser cobradas. Damian sentiu a armadilha se fechando ao seu redor. Victor não estava apenas atacando sua sanidade emocional, estava usando o sistema legal para tornar pública uma situação que poderia destruir não apenas sua reputação, mas também a de Isabela. Vocês têm 48 horas para se apresentarem ao laboratório indicado na ordem, continuou. O oficial. A recusa constituirá desacato ao tribunal. Quando os homens saíram, deixando Damian e Isabela sozinhos novamente, o silêncio retornou ao escritório. Mas agora não era mais o silêncio da incerteza. Era o silêncio de quem sabia que a guerra havia oficialmente começado. Então é isso, murmurou Isabela. Em 48 horas, saberemos se somos livres para nos amarmos ou se estamos condenados a viver com essa culpa para sempre. Damian a puxou para seus braços, sentindo-a tremer contra seu peito. Não importa o resultado. Encontraremos uma forma de ficar juntos. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, uma parte dele se perguntava se seria possível amar alguém carregando o peso de um pecado tão profundo.
E se seria justo condenar Isabela a uma vida de julgamentos e sussurros por causa de sua própria necessidade desesperada de tê-la ao seu lado? As 48 horas seguintes foram as mais longas da vida de ambos. Damien havia instalado Isabela em um apartamento seguro em Higienópolis, longe dos olhares curiosos e das línguas ferinas da sociedade paulistana. O local era vigiado 24 horas por seguranças de sua confiança, mas mesmo assim, ele não conseguia relaxar. O laboratório escolhido pela Justiça era um dos mais conceituados de São Paulo, especializado em testes de paternidade para disputas judiciais. Quando chegaram lá na manhã fria de uma quinta-feira, Isabela estava visivelmente abalada. Suas mãos tremiam enquanto assinava os documentos, e Damien podia ver o medo em seus olhos, misturado com uma determinação férrea que a fazia parecer mais forte do que realmente era. "Não precisa estar aqui", murmurou Damien enquanto esperavam ser chamados. "Preciso sim. Se vamos descobrir que nossa história de amor é na verdade uma tragédia grega, prefiro enfrentar isso de frente." A coleta foi rápida e indolor, apenas um cotonete na bochecha de cada um, mas o peso emocional do procedimento foi devastador. Sabendo que aqueles poucos segundos determinariam o resto de suas vidas, eles se entreolharam em silêncio, cada um tentando memorizar o rosto do outro, caso aquela fosse uma das últimas vezes que poderiam se olhar sem culpa. Resultado em 70. "Ei, 2 horas", informou a técnica, com a naturalidade de quem lidava com dramas familiares diariamente. De volta ao apartamento, eles tentaram manter uma aparência de normalidade, mas a tensão era palpável. Isabela cozinhava receitas que havia aprendido no convento, enquanto Damien trabalhava no laptop, tentando rastrear os movimentos de Victor e descobrir exatamente que jogo ele estava jogando. Durante as noites, eles se abraçavam no escuro, sem coragem de fazer amor, mas incapazes de se afastarem completamente. Era uma tortura requintada estar tão próximos e, ao mesmo tempo, tão distantes de tudo o que desejavam. "Se der positivo", sussurrou Isabela na segunda noite, com a cabeça aninhada no peito dele. "O que faremos?" "Não sei", admitiu Damien, acariciando os cabelos dela. "Nunca imaginei que pudesse amar alguém assim. E agora a possibilidade de perder você. Você não vai me perder. Mesmo que sejamos irmãos, você não vai me perder como pessoa. Apenas como amante. Como a mulher que quero como esposa. Como a mãe dos meus filhos." As palavras dele a fizeram chorar silenciosamente. Ela não havia percebido até aquele momento o quanto seus sonhos também haviam se expandido para incluir um futuro ao lado dele. Casamento, família, uma vida construída juntos, tudo isso agora pendia por um fio de DNA. Foi na terceira manhã que Victor deu o próximo golpe. Uma ligação direta para o celular de Isabela, um número que supostamente apenas as freiras conheciam. "Bom dia, querida meio-irmã", disse a voz fria do russo quando ela atendeu. Isabela quase derrubou o telefone. "Como conseguiu este número?" "Tenho meus métodos. Preciso que saiba que não tenho nada pessoal contra você, Isabela. Na verdade, sinto até pena. Uma jovem inocente, criada em um convento, seduzida por um homem que pode ser seu próprio irmão. É quase shakespeariano, não acha? O que você quer?" "Conversar. Pessoalmente, tenho algumas informações sobre sua mãe que talvez Damien não queira que você saiba. Coisas sobre como ela realmente morreu." O sangue de Isabela gelou. "Minha mãe morreu no parto. Isso é o que lhe disseram. Mas a verdade... a verdade é muito mais interessante e muito mais dolorosa." "Você está mentindo." "Estou. Então por que não nos encontramos? Café da manhã no Copacabana Palace. Apenas nós dois. Traga Damien se quiser, mas algo me diz que ele preferirá não ouvir o que tenho para contar." A ligação foi encerrada, deixando Isabela tremendo. Quando Damien saiu do banho e a encontrou pálida, segurando o telefone como se fosse uma bomba, soube imediatamente que algo havia acontecido. "Victor ligou", disse ela sem rodeios. "Quer me encontrar. Diz que tem informações sobre como minha mãe realmente morreu."
Damian sentiu a raiva subindo como lava em suas veias. Ele está blefando, tentando manipulá-la. E se não estiver? Se houver coisas sobre meu passado que eu preciso saber. Isabela, Victor é perigoso. Tudo o que ele quer é separar a gente, destruir qualquer chance de felicidade que possamos ter. Então, você não quer que eu vá? Damian hesitou. Uma parte dele queria proibi-la categoricamente, mantê-la trancada naquele apartamento até que tudo se resolvesse. Mas ele conhecia Isabela bem o suficiente para saber que tentar controlá-la seria o jeito mais rápido de perdê-la. Se for, eu vou junto. Ele disse que você talvez preferisse não ouvir. Não me importo. Não vou deixá-la enfrentar isso sozinha. O encontro foi marcado para o dia seguinte, em um restaurante público e movimentado do centro de São Paulo. Damian contratou seguranças adicionais que se posicionaram discretamente em mesas próximas, mas sabia que Victor era esperto demais para tentar algo violento em um local tão exposto. Quando chegaram ao restaurante, Victor já estava lá, elegantemente vestido, bebendo café como se fosse um encontro social qualquer. Sorriu ao vê-lo se aproximar, mas havia algo predatório naquele sorriso que fez Isabela se arrepender imediatamente de ter vindo. Punctuais. Admiro isso, disse Victor, gesticulando para que se sentassem. Isabela, você está ainda mais bonita do que imaginava. Helena seria orgulhosa. Fale logo o que tem para dizer, interrompeu Damian claramente tenso. Sempre tão impaciente, murmurou Victor. Muito bem, Isabela, sua mãe não morreu no parto. Ela morreu 3 dias depois, em um hospital público de São Paulo, sozinha. Se abandonada, porque a família Volkov se recusou a ajudá-la financeiramente. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isso não é verdade. Tenho os registros hospitalares, as certidões. Sua mãe implorou por ajuda. Disse que a criança era de Nikolai, mas ele negou tudo. Disse que era apenas uma funcionária oportunista tentando se aproveitar da situação. Victor deslizou uma pasta através da mesa. Está tudo aqui, inclusive as cartas que ela escreveu para Nikolai nos últimos dias de vida, implorando que pelo menos reconhecesse a filha. Isabela abriu a pasta com mãos trêmulas e viu cópias de documentos hospitalares, cartas manuscritas em letra feminina e delicada e fotos de uma mulher jovem segurando um bebê em um quarto de hospital precário. Helena morreu de complicações pós-parto que poderiam ter sido evitadas com tratamento adequado, continuou Victor implacável. Mas os Volkov preferiram deixá-la morrer a admitir que Nikolai havia engravidado uma funcionária. Damian leu por cima do ombro de Isabela, sentindo a culpa de sua família se abatendo sobre ele como uma avalanche. Mesmo que Isabela não fosse sua irmã, os pecados de seu pai haviam destruído a vida dela desde o nascimento. Por que está me contando isso? Perguntou Isabela, com lágrimas nos olhos. Porque quero que saiba exatamente com que tipo de família está se envolvendo. Os Volkov destroem tudo que tocam. Sempre foi assim. Victor se levantou deixando dinheiro na mesa. O resultado do DNA sai amanhã. Independentemente do que mostrar, lembre-se, vocês são produtos de uma maldição familiar que vem se perpetuando há gerações. Talvez seja a hora de quebrá-la. Quando ele saiu, Isabela e Damian permaneceram sentados em silêncio, processando as revelações devastadoras. A verdade sobre a morte de sua mãe havia aberto feridas que Isabela nem sabia que existiam, e a culpa familiar pesava sobre Damian como uma sentença. A ligação do laboratório chegou na manhã seguinte, exatamente às 9 horas. Damian estava tomando café quando o telefone tocou, e Isabela estava parada na janela do apartamento, observando o movimento da rua, como se pudesse encontrar respostas nas pessoas que passavam apressadas pela calçada. Dr. Volkov, aqui é do laboratório Gênesis. Os resultados do teste de paternidade estão prontos. Damian fez sinal para Isabela, que se aproximou com o rosto pálido e os olhos arregalados. Ele ativou o viva-voz do telefone, suas mãos tremendo levemente. Pode me informar o resultado? Com base nas amostras coletadas, o teste indica que não há compatibilidade genética entre os indivíduos testados.
A probabilidade de parentesco direto é de 0%. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela sentiu as pernas falharem e se apoiou na mesa, enquanto Damian processava as palavras que acabara de ouvir. 0%. Eles não eram irmãos, nunca foram. Tem certeza? Perguntou Damian com a voz rouca. Absoluta, doutor. Os marcadores genéticos são incompatíveis. Não há possibilidade de erro. Quando a ligação terminou, eles se entreolharam em silêncio por longos segundos. Então Isabela começou a chorar, não de tristeza, mas de um alívio tão intenso que seu corpo não conseguia processar. Damian a envolveu nos braços, sentindo como se um peso de 1000 quilos tivesse sido retirado de seus ombros. Não somos irmãos, sussurrou ele contra os cabelos dela. Isabela, não somos irmãos. Isso significa que, ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. Isso significa que podemos nos amar sem culpa, que podemos construir uma vida juntos, que não há nada de errado com o que sentimos. Eles se beijaram então com uma paixão desesperada, como se estivessem se reencontrando após anos de separação. Todas as barreiras emocionais que haviam construído nos últimos dias desmoronaram instantaneamente, deixando apenas o amor puro e intenso que sempre existiu entre eles. Mas espere, disse Isabela, afastando-se ligeiramente. Se não sou filha do seu pai, então por que Victor inventou toda essa história? O que ele realmente quer? Damian franziu a sobrancelha, a euforia inicial dando lugar a uma preocupação crescente. Você está certa. Victor não faria todo. Esse teatro apenas por vingança. Deve haver algo mais. Como se tivesse sido invocado pelos pensamentos deles, o telefone de Damian tocou. Era um número desconhecido. Parabéns pelo resultado do teste, disse a voz familiar de Victor antes, mesmo de Damian falar qualquer coisa. Imagino que devem estar celebrando. Como você soube do resultado? Tenho meus contatos. E agora que sabemos que vocês podem ficar juntos legalmente, é hora da segunda fase do meu plano. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Segunda fase? Ah, olá, querida Isabela. Sim, a segunda fase. Veja, nunca me importei realmente se vocês eram irmãos ou não. O teste de DNA foi apenas uma forma de torturá-los psicologicamente, de fazer vocês sofrerem como eu sofri quando sua família destruiu a minha vida. Damian apertou os punhos. O que você quer, Victor? 50 milhões de dólares, transferidos, para uma conta offshore em 24 horas. Caso contrário, Isabela descobrirá que há formas muito mais criativas de se vingar de uma família. Você está ameaçando ela? Não estou ameaçando. Estou prometendo. Isabela é uma jovem bonita, inocente, sem experiência no mundo real. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. A ligação foi encerrada, deixando-os em um silêncio tenso. Damian imediatamente ligou para Marcos e dobrou a segurança do apartamento, mas uma sensação de desespero começou a crescer em seu peito. Victor havia jogado o jogo psicológico apenas como uma tortura preliminar. Agora, a guerra real estava começando. Vamos pagar, disse Isabela simplesmente. Isabela, você tem esse dinheiro. Eu vi como vive. Sei que sua empresa vale centenas de milhões. 50 milhões não vão quebrar você. Não é questão de dinheiro. Se pagarmos agora, Victor nunca vai parar. Ele sempre voltará pedindo mais, ameaçando mais. Homens como ele não conhecem limites. Isabela se afastou dele, caminhando até a janela novamente. Então o que sugere? Que eu viva o resto da vida olhando por cima do ombro? Sugiro que acabemos com isso de uma vez por todas. Como? Damian hesitou, sabendo que o que estava prestes a dizer poderia mudá-la para sempre. Victor quer uma guerra, vamos dar a ele uma guerra. Naquela tarde, Damian se reuniu com Marcos e uma equipe de investigadores particulares e especialistas em segurança. O plano era simples, em teoria, atrair Victor para uma armadilha, expor suas atividades ilegais e entregá-lo às autoridades. Mas eles sabiam que Victor era esperto demais para cair em uma cilada óbvia. Precisamos de uma isca, disse Marcos estudando os arquivos sobre Victor. Algo que ele não conseguirá resistir.
Eu, disse Isabela, que havia insistido em participar da reunião. Eu sou a isca perfeita. Absolutamente não, reagiu Damian imediatamente. Pense bem, Damian. Victor está obcecado comigo com a ideia de me usar para machucá-lo. Se eu aparecer desprotegida, ele não conseguirá resistir. É arriscado demais. Tudo na nossa vida tem sido arriscado desde o momento em que nos conhecemos. Pelo menos desta vez, estaremos escolhendo o risco conscientemente. A discussão se estendeu por horas, mas no final Isabela prevaleceu. Seu argumento era lógico. Victor estava usando ela como uma arma emocional contra Damian, então ela deveria ser parte da solução. O plano foi elaborado meticulosamente. Isabela fingiria ter brigado com Damian por causa das revelações sobre sua família e sairia do apartamento seguro para pensar sozinha em um local público. Victor, que certamente estava monitorando seus movimentos, não resistiria à oportunidade de abordá-la quando ela estivesse vulnerável. Na noite anterior, a execução do plano, Damian e Isabela se amaram com uma intensidade desesperada. Cada toque, cada beijo, carregava o peso de uma possível despedida. Eles sabiam que, se algo desse errado, aquela poderia ser sua última noite juntos. Se algo acontecer comigo, sussurrou Isabela no escuro, quero que saiba que estes foram os dias mais felizes da minha vida. Nada vai acontecer, prometeu Damian, embora sua própria voz tremesse de incerteza. Eu não vou perder você. Não depois de tudo que passamos para ficar juntos. Mas enquanto Isabela dormia em seus braços, Damian permaneceu acordado, olhando para o teto e rezando para deuses nos quais nunca havia acreditado, pedindo que o destino lhes desse uma chance de serem felizes. Pela manhã, a mulher que amava se colocaria em perigo para salvar o futuro dos dois, e ele nunca havia se sentido tão impotente em toda a vida. Às 6 da manhã, Isabela se vestiu com roupas simples e saiu do apartamento, carregando apenas uma bolsa pequena. Damian a observou pelas câmeras de segurança, seu coração se despedaçando a cada passo que ela dava em direção ao perigo. O jogo final estava prestes a começar. Isabela caminhava pelo Parque Ibirapuera com o coração batendo violentamente contra as costelas. Era uma manhã de sábado fria e ensolarada, e o parque estava cheio de famílias, corredores e casais namorando. A normalidade ao seu redor contrastava brutalmente com a tensão que sentia, sabendo que a qualquer momento poderia ser abordada por um homem perigoso. O microfone minúsculo escondido em seu colar transmitia tudo para a equipe de Damian, que estava posicionada estrategicamente ao redor do parque. Ela podia vê-los disfarçados de vendedores ambulantes, leitores de jornal, fotógrafos de turistas. A presença deles deveria tranquilizá-la, mas, na verdade, apenas intensificava sua ansiedade. Respire fundo, Isabela, murmurou Damian em seu ouvido através do fone quase invisível. Você está sendo corajosa, mais corajosa do que eu jamais fui. Ela se sentou em um banco próximo ao lago, exatamente como haviam planejado, e fingiu estar lendo um livro enquanto suas lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto. Para qualquer observador, ela parecia uma jovem em crise emocional, vulnerável e sozinha. Não demorou muito para Victor aparecer. Ele se aproximou com a elegância predatória de sempre, usando um sobretudo caro e caminhando, com a confiança de quem sabia estar no controle da situação. Sentou-se ao lado dela no banco, sem ser convidado, como se fossem velhos amigos se encontrando casualmente. Problemas no paraíso? Perguntou ele, com aquele sotaque russo que agora soava sinistro aos ouvidos dela. Isabela o encarou com olhos vermelhos de choro real. Como sabia que eu estaria aqui? Tenho observado vocês desde o início. Sei que quando está perturbada, você procura lugares tranquilos para pensar. E imagino que as revelações sobre sua família tenham sido perturbadoras. Damian mentiu para mim, disse Isabela, seguindo o roteiro que haviam ensaiado. Disse que me amava, mas na verdade estava apenas se sentindo culpado pela morte da minha mãe. Victor sorriu, claramente satisfeito. Os Volkov são especialistas em mentiras convenientes. O pai de Damian prometeu cuidar da sua mãe também. Vemos como isso terminou.
Não sei mais em quem confiar. Não sei mais o que é real. Posso ajudá-la com isso, disse Victor, sua voz assumindo um tom quase paternal. Posso mostrar exatamente quem é Damian Volkov, as pessoas que ele destruiu, os negócios sujos que fez, as vidas que arruinou para construir seu império. Isabela fingiu hesitar, limpando as lágrimas. Por que quer me ajudar? Porque reconheço uma alma ferida quando vejo uma, e porque sei que você merece a verdade. Victor se levantou e estendeu a mão para ela. Venha comigo. Tenho documentos, gravações, provas de tudo que estou dizendo. Está tudo em meu escritório. Isabela sabia que aquele era o momento crucial. Se fosse com ele, estaria se colocando em perigo real. Mas também era a única forma de expor Victor definitivamente. Onde fica seu escritório? Não muito longe, um prédio comercial na Vila Madalena. 15 minutos de carro. Ela aceitou a mão dele, sentindo como se estivesse saltando de um penhasco. Está bem, quero ver essas provas. O carro de Victor era um sedã preto com vidros escuros, e Isabela notou imediatamente que o motorista não era brasileiro. Havia 2 homens no banco da frente, ambos com a aparência severa de ex-militares ou seguranças profissionais. Durante o trajeto, Victor falou incessantemente sobre os pecados da família Volkov, mas Isabela mal prestava atenção. Sua mente estava focada em manter a calma e confiar que Damian e sua equipe estavam seguindo o carro através dos dispositivos de rastreamento que ela carregava. Só quando saíram da rota esperada e pegaram a marginal em direção à Zona Oeste que Isabela percebeu que algo estava errado. Pensei que íamos para a Vila Madalena, disse ela, tentando manter a voz calma. Mudança de planos, respondeu. Victor. E quando ela se virou para encará-lo, viu que ele não estava mais fingindo ser gentil. Seu sorriso havia se tornado predatório, quase cruel. Meu verdadeiro escritório fica um pouco mais longe. Isabela tentou tocar discretamente o colar para verificar se o microfone ainda estava funcionando, mas Victor percebeu o movimento. Ah, sim, o dispositivo de escuta, muito esperto da parte do seu namorado. Victor fez um sinal para o homem no banco do passageiro, que se virou e arrancou o colar do pescoço dela com um movimento brusco, mas não esperto o suficiente. O homem também retirou o fone minúsculo de seu ouvido e pisoteou ambos os dispositivos no chão do carro. Agora estamos realmente sozinhos, disse Victor claramente satisfeito, e podemos ter uma conversa honesta. Isabela sentiu o pânico subindo, mas forçou-se a manter a compostura. O que você realmente quer? Quero que Damian sofra como eu sofri. Quero que ele perca tudo que ama, como eu perdi. E você, minha querida, é a forma perfeita de conseguir isso. Ele vai encontrá-la. Talvez, mas quando encontrar, pode ser tarde demais. O carro continuou pela marginal por mais 20 minutos, antes de entrar em uma área industrial abandonada na zona oeste de São Paulo. Galpões vazios e terrenos baldios se estendiam até onde a vista alcançava, e Isabela percebeu que haviam escolhido um local onde ninguém as ouviria gritar. Enquanto isso, no centro de controle improvisado que Damian havia montado em um van, a perda de comunicação com Isabela havia disparado todos os alarmes. Marcos coordenava as equipes de rastreamento, enquanto Damian caminhava de um lado para o outro como um animal enjaulado. O sinal do GPS parou aqui, disse um dos técnicos, apontando para um ponto na tela do computador. Distrito Industrial, Zona Oeste. Quantas equipes temos na região? Perguntou Damian. 3 veículos, 12 homens armados, mas é uma área muito grande para procurar. Damian pegou o telefone e ligou diretamente para Victor. Se ele queria jogar, então jogariam. Imaginei que ligaria, disse Victor quando atendeu. Onde ela está? Segura, por enquanto. Mas isso pode mudar muito rapidamente, dependendo da sua cooperação. O que você quer? Quero que venha aqui sozinho, sem armas, sem backup, sem seus seguranças caros, apenas você. E então? Então teremos nossa conversa final, sobre o passado, sobre vingança, sobre o preço de destruir uma família. Victor enviou as coordenadas por mensagem de texto
e desligou. Damian olhou para Marcus, que balançou a cabeça vigorosamente. É uma armadilha óbvia, Damian. Ele quer vocês dois no mesmo lugar. Eu sei, mas não tenho escolha. Podemos cercar o local, entrar com força. E ele mata Isabela antes mesmo de chegarmos perto. Não, Marcus. Desta vez preciso jogar pelas regras dele. Damian checou sua arma, a escondeu no coldre sob o paletó e saiu em direção ao galpão, onde sua vida e seu amor estavam sendo postos à prova final. Sabia que talvez não saísse vivo dali, mas também sabia que não conseguiria viver, sabendo que não havia tentado tudo para salvar Isabela. No galpão abandonado, Isabela estava amarrada a uma cadeira no centro de um espaço vazio e frio. Victor caminhava ao redor dela como um predador, falando sobre vingança e justiça, mas ela mal o ouvia. Sua mente estava focada em permanecer forte, em não dar a ele a satisfação de vê-la quebrada. Quando ouviu o som de um carro se aproximando, ela soube que Damian havia chegado, e soube também que a hora final havia chegado. Damian entrou no galpão abandonado com as mãos ligeiramente erguidas, mostrando que não estava armado. O lugar cheirava a óleo velho e metal enferrujado, e a única iluminação vinha de algumas lâmpadas industriais penduradas no teto alto. Isabela estava amarrada a uma cadeira no centro do espaço, visivelmente abalada, mas viva. Seus olhos se encontraram através da distância, e ele viu neles uma mistura de medo e determinação que o fez perceber mais uma vez como ela era forte. Pontual como sempre, disse Victor, emergindo das sombras com uma pistola na mão. Admiro a pontualidade em um homem. Você me tem aqui, solte ela. Ainda não terminamos nossa conversa. Victor gesticulou para que Damian se aproximasse mais. Você sabe por que estou fazendo isso, não sabe? Vingança. Você perdeu tudo quando meu pai desapareceu e quer me culpar por isso. Victor riu, um som amargo que ecoou pelas paredes vazias do galpão. Vingança é uma palavra muito simples para o que sinto. Seu pai não apenas desapareceu, Damian. Ele me traiu. Éramos sócios, éramos amigos. Eu confiei nele com minha família, meu dinheiro, minha vida. E ele destruiu tudo. Meu pai destruiu a própria família também. Eu perdi tanto quanto você. Não, gritou Victor, a compostura finalmente se quebrando. Você era apenas uma criança. Eu era um homem adulto com esposa e filhos para alimentar. Quando seu pai fugiu com nosso dinheiro, minha família se destruiu. Minha esposa me deixou, meus filhos me rejeitaram, eu perdi nossa casa, nossa dignidade, tudo. Isabela observava a troca, percebendo que a dor de Victor era real, mesmo que seus métodos fossem cruéis. Havia algo devastadoramente humano na forma como ele falava sobre sua família perdida. Sinto muito pelo que aconteceu com sua família, disse Damian sinceramente, mas Isabela não tem nada a ver com isso. Ela é inocente. Inocente? Victor riu novamente. Ninguém que se envolve com um Volkov permanece inocente por muito tempo. Olhe para sua própria mãe. Olhe para a mãe dela. Todas foram destruídas pela toxicidade da sua linhagem. Você está errado, disse Isabela, falando pela primeira vez. Sua voz estava firme, apesar do medo. Damian não é seu pai, e eu escolhi amá-lo sabendo dos riscos. Victor se virou para ela, surpreso pela interrupção. Ah, a donzela fala. Diga-me, querida, ainda o ama mesmo sabendo que ele pode destruir sua vida como destruiu tantas outras? Amo, respondeu Isabela sem hesitar, e sei que ele me ama também. O que quer que seu pai tenha feito não define quem Damian é. A declaração de Isabela atingiu Damian como um raio. Mesmo naquela situação terrível, ela estava defendendo o amor deles, reafirmando sua escolha de estar com ele. Que tocante, murmurou Victor. Mas o amor não é suficiente para superar o sangue amaldiçoado que corre nas veias dele. Foi nesse momento que Damian percebeu algo crucial. Victor não estava apenas atrás de vingança financeira. Ele queria destruir a capacidade de amar. Da família Volkov, queria provar que eles eram incapazes de qualquer coisa boa ou pura. Você forjou os documentos sobre a paternidade, disse Damian subitamente. Nunca houve possibilidade real de Isabela ser minha irmã. Você inventou tudo apenas para nos torturar. Victor sorriu,
claramente satisfeito por ter sido descoberto. Muito esperto. Sim, forjei. A mãe de Isabela realmente trabalhou para sua família, mas nunca esteve romanticamente envolvida com seu pai. Ela morreu em um acidente de carro 2 anos depois do nascimento de Isabela, não no parto. Tudo o que contei eram mentiras elaboradas para fazê-los sofrer. Isabela sentiu uma mistura de alívio e raiva. Todas aquelas semanas de tortura emocional, toda aquela culpa e medo, tudo havia sido uma mentira cruel. Mas a tortura valeu a pena, continuou Victor. Ver vocês se despedaçando por dentro, duvidando do próprio amor, questionando cada toque, cada beijo, foi quase tão satisfatório quanto a vingança que planejei. Chega, disse Damien, dando um passo à frente. Você teve sua vingança. Agora acabe com isso. Victor ergueu a pistola, mirando diretamente no peito de Damien. Com prazer. Mas, nesse exato momento, Isabela fez algo que ninguém esperava. Com um movimento desesperado, ela se jogou para o lado, cadeira e tudo, fazendo barulho suficiente para distrair Victor por uma fração de segundo. Damien aproveitou a distração para se jogar no chão e rolar para trás de uma pilha de caixas velhas. O tiro ecoou pelo galpão, mas errou o alvo. Victor praguejou em russo e correu atrás de Damien, que havia conseguido chegar até sua arma reserva, escondida no tornozelo. O confronto que se seguiu foi rápido e brutal. Victor era mais velho, mais experiente. Damien era mais jovem e mais forte. Eles lutaram corpo a corpo entre as máquinas enferrujadas e os destroços industriais, cada um tentando ganhar vantagem sobre o outro. Foi Isabela quem decidiu o resultado. Mesmo amarrada, ela conseguiu se arrastar até onde a pistola de Victor havia caído, e com os pés a chutou para longe do alcance dele no momento crucial em que ele estava prestes a superar Damien. Sem a arma, Victor se tornou apenas um homem, velho e amargo, lutando contra a inevitabilidade de sua própria derrota. Damien conseguiu subjugá-lo e o manteve imobilizado, até que Marcos e a equipe de segurança chegaram, seguindo o sinal GPS do próprio telefone de Damien. Quando a polícia levou Victor embora, ele gritou pela janela do carro. Vocês acham que venceram, mas os Volkov sempre destroem tudo que tocam. Sempre. Damian ignorou os gritos e correu para soltar Isabela. Quando finalmente conseguiu desfazer as cordas, ela se jogou em seus braços e eles se abraçaram como se fosse a primeira vez ou como se fosse a última. Acabou, sussurrou ele contra os cabelos dela. Finalmente acabou. Não, disse Isabela, afastando-se para encará-lo. Agora está começando. 3 meses depois, Damien e Isabela estavam na varanda da casa que haviam comprado juntos nas montanhas de Campos do Jordão, observando o pôr do sol pintar o céu de tons dourados e rosados. A casa era simples comparada aos padrões de luxo aos quais Damien estava acostumado. Mas era perfeita para eles um refúgio onde podiam ser apenas um homem e uma mulher apaixonados, longe dos olhares curiosos e dos sussurros maliciosos. Isabela usava um vestido branco simples e segurava um buquê de flores silvestres. Irmã Marta estava ali, junto com Marcos e alguns poucos amigos íntimos, para testemunhar a cerimônia de casamento que eles haviam decidido fazer em casa, cercados apenas por pessoas que realmente importavam. Você tem certeza? Perguntou. Damien segurando as mãos dela, enquanto o pastor falava sobre amor e compromisso. Nunca tive tanta certeza de nada em minha vida, respondeu Isabela. Quando se beijaram após dizer sim, não foi apenas o selo de uma união legal. Foi a confirmação de que haviam escolhido construir algo novo juntos, algo que não carregasse as maldições do passado, mas apenas a promessa de um futuro construído sobre amor verdadeiro, confiança mútua e a coragem de enfrentar qualquer tempestade juntos. Damian havia aprendido que o amor não era fraqueza, mas a forma mais pura de força. Isabela havia descoberto que podia ser simultaneamente vulnerável e invencível. E juntos, eles provaram que algumas histórias de amor são poderosas o suficiente para reescrever até mesmo os destinos mais sombrios. Naquela noite,
Enquanto dançavam sozinhos na varanda sob as estrelas, Isabela sussurrou no ouvido dele: "Obrigada por me ensinar que vale a pena arriscar tudo pelo amor verdadeiro." E Damian respondeu: "Obrigado por me ensinar que eu era capaz de amar de verdade." Eles haviam passado pelo fogo e saído fortalecidos. Haviam enfrentado seus piores medos e descoberto que, juntos, eram mais